Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Reflexões com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel, esse quadro que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminária nos proporciona. Que a paz de Jesus se faça presente no lar de cada um que está aqui nos acompanhando e que ao final dessa reflexão a gente possa estar ainda mais próximo de Jesus. O tema desse capítulo de hoje é Jesus veio. André, qual versículo Emmanuel escolhe para trazer a interpretação desse capítulo para nós? Emmanuel escolhe mais um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, né? Lembrando que no capítulo 3, no nosso programa de número 3 aqui, o Examina-te, ele trouxe um trecho dessa carta de Paulo aos Filipenses, e nessa de hoje ele traz um outro trecho, que diz o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui, Paulo está dizendo que Jesus, quando ele veio para a Terra, ele quis mostrar que todas as pessoas, que todos nós somos iguais, que todos nós estamos aqui para servir, para ajudar o próximo, né? Então, ele, na sua caminhada, o que ele mais fez foi servir, né? Que ele curava, ele auxiliava, ele dava conselhos, enfim. Toda a vida dele foi dedicada a servir ao próximo, a todos nós. E ele é lembrado por isso, né? Todos os ensinamentos dele foi servindo à humanidade. E, Duda, o que você achou dessas palavras, né, desse versículo de Paulo, com a reflexão que o Emmanuel fez desse capítulo para nós? Qual foi a sua ideia, assim? André, Emmanuel traz para nós, né, nesse capítulo 8, falando exatamente isso, né, com esse versículo, né, a forma com que Jesus se aniquilou, né, Jesus, ele estava nas esferas mais altas e mais angelicais, ele alcançou esse nível, e ele, em benefício nosso, né, da nossa humanidade, ele desceu dessas altas esferas para ter aqui conosco e nos ajudar, nos auxiliar, ensinando para nós essa doutrina de amor, que é o que Deus espera de cada um de seus filhos. Porém, quando ele chega aqui para cumprir a sua missão, ele não encontrou em nenhum momento facilidade para ensinar a boa nova a nós. Né? Ele foi muito mal recebido, né? Foi dado como um charlatão, né? E até que a gente sabe, né, o fim dessa história, né? A morte de cruz. Mas ele esteve aqui conosco, se doou, né, em benefício nosso, né, de todos nós, para nos ensinar. E ele encontrou aqui corações muito endurecidos. E aí ele se rebaixou, né, ao nosso nível aqui, porque ele não conseguiria, né, não seríamos capazes de entender ele nas alturas que ele vivia. Ele, vamos dizer assim, apagou, né, temporariamente um pouco da sua luz para que a gente pudesse conseguir compreender ali, né? E ele ainda diz, né, deixou para nós que muitas coisas a gente nos entenderia, nós entenderíamos depois, como aconteceu, né, o Consolador Prometido, que ele nos deixou. E aqui ele nos ensinou todo o caminho de bem, não encontrou facilidade e não cabe a nós reclamarmos talvez do nosso trabalho aqui, dizer, nossa, mas está tão difícil propagar a doutrina de Jesus, porque, nossa, o mundo está perdido, porque só tem corações endurecidos, só tem pessoas incompreendidas, como é que eu vou fazer meu trabalho? Mas a gente tem que lembrar de Jesus, que apesar de toda a dificuldade, né, para estar aqui no nosso mundo, ele esteve aqui e se doou por completo. E não encontrou a facilidade. Emmanuel frisa muito isso. Então temos que estar todos alinhados e entender que aqui nós somos servos. E somos aqui uma formiguinha
no trabalho do bem. A gente, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai chegar no nosso objetivo comum. Então, se a gente está julgando que o nosso irmão está incompreendido, vamos fazer como Jesus, vamos ensinar o benefício do trabalho, vamos ensinar com fraternidade, vamos ser compreensíveis. Então, e se mesmo assim a gente não está conseguindo amolecer algum coração ou ver alguma coisa de significativo no nosso trabalho, vamos fazer pelo exemplo. Porque nada mais forte do que a gente ensinar pelo exemplo, que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus não só nos ensinou por palavras, mas por exemplo. Então lembremos que Jesus fez um enorme sacrifício para todos nós. André, qual trecho que você pode destacar aqui para nós do capítulo de hoje? O trecho que escolhemos aqui, né, foi o seguinte: se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Quer dizer, se Jesus fosse esperar a humanidade estar no nível dele, para aí sim ele poder tentar comunicar com a gente, nos ensinar, quando que isso ia acontecer, né? Então, o que ele fez? Ele abriu mão digamos assim, do lugar lá na espiritualidade em que ele se encontra, para vir até nós, nos ceder a mão e nos auxiliar nesse progresso evolutivo que precisamos, né? Então, ele não pensou que ele, digamos assim, se rebaixando até a nossa moral, que ele seria uma pessoa inferior. Não, justamente por ser superior, que ele vai até os inferiores e auxilia. Essa é o maior exemplo de que, se você tem o conhecimento, se você está bem, aí sim que você tem que auxiliar aqueles que não conhecem, né? É como um professor. O professor sabe a matéria, os alunos não sabem. Então, o professor vai ficar lá e os alunos é que se viram para aprender? Não. O professor vai até os alunos e tira as dúvidas e ensina, né? E o que vocês estão em dúvida? Vocês têm dúvida nisso? Não. Então, isso se resolve assim. Isso significa essa coisa. Então, é nesse contexto, né? E eu escolhi hoje uma história para exemplificar esse movimento de você deixar a sua posição para trabalhar numa coisa maior, que foi o que Jesus fez. E hoje eu vou contar um pouco da história de Kardec. Que Allan Kardec, ele foi um professor na França muito reconhecido pelo a ciência que ele desenvolveu de ensino das escolas francesas. E aí, ele lançou livros e em toda a rede de ensino da França era utilizado o método que ele desenvolveu com os alunos, né, para poder facilitar no ensino dos alunos. E ele ficou muito conhecido. E todo esse reconhecimento que ele teve, ele foi parar na Academia de Letras da França. Então, ele era tido como um dos maiores escritores da época, pensadores, né? E só que nesse momento surge na França as mesas girantes, que era, na época, a maneira como a espiritualidade encontrou para poder demonstrar a comunicação entre os espíritos, né, do outro lado, com a Terra. Só que isso se tornou uma atração nos bares, né, da França. E aí o pessoal ia para os bares e brincava com aquilo. No filme mesmo do Kardec mostra um teatro lotado, e aí o cara fingindo de mágico e conversava com a mesa levitava, a mesa baixava. E aí Kardec, vendo aquilo, chegou um rapaz até ele e falou: olha, eu queria te dizer o seguinte, você que
faz os seus estudos, você que estuda, pesquisa, tem seus métodos sérios para conseguir escrever seus livros sobre educação, eu queria que você analisasse com outro olhar esse fenômeno que está acontecendo. Mas eu não estou dizendo do que está acontecendo nos bares, dessa coisa comum, eu estou dizendo de um trabalho sério. Eu vou te levar num lugar e você vai verificar. E aí ele vai com esse cara, a contragosto, assim, meio que descrente de tudo. Só que como antes ele já tinha ido num teatro e ele olhou assim por baixo, num alçapão tinha um monte de ferradura embaixo da mesa e tinha um imã em cima, né? Então eles ativavam o imã, por isso que levitava a mesa. E quando Kardec vai nesse encontro, nesta casa, que tinha médiums ali fazendo um trabalho sério, ele agacha e entra debaixo da mesa procurando para ver se tinha esse imã, essas coisas. Porque ele queria, eu quero desmistificar isso, eu quero saber se isso realmente é sério. E aí ele teve essa oportunidade. E quando ele foi reconhecendo isso, e que ele escolheu ser o codificador da doutrina espírita, a partir desse momento que ele foi fazendo o trabalho dele, que ele escreveu o livro dos espíritos e tudo mais, aí, o que aconteceu? Ele passou a ser chacota daqueles amigos dele, intelectuais da academia, e que começaram a ridicularizar ele, falar que ele estava ficando lunático, que ele estava ficando doido, porque o que era uma crendice muito tola, que ele estava desrespeitando a academia com aquele estudo que ele estava fazendo, né? E ele até fala assim, não vire as costas para a academia por causa desse seu estudo, porque o Kardec comentou assim com ele, não vire as costas para o meu estudo, né, a academia. E o cara falou assim para ele, você que está virando as costas para a academia com esses estudos seus que não faz sentido nenhum. Então Kardec passou por, como se diz, passou por poucas e boas, né? Depois, lá na Espanha, eles pegaram e prenderam na alfândega vários livros dos espíritos que foi feito um pedido muito grande para lá, se não me engano foi uns 600 livros, alguma coisa assim na época, e aí a alfândega prendeu e eles queimaram todos esses livros. Então, assim, o trabalho dele não foi nada fácil, né? Ele teve que abrir mão de todo esse reconhecimento acadêmico que ele teve para se tornar o codificador da doutrina espírita, só que resultado, né? Kardec continua aí sendo falado por todo o trabalho que ele fez pela espiritualidade, e aqueles acadêmicos que estavam junto com ele naquela época lá, ninguém é lembrado. Então, todo o esforço que ele teve, ele foi recompensado, né? Depois. Duda, o que você achou desse capítulo de hoje? Nossa, André, bela história nos lembrarmos aí de o que Allan Kardec também passou, né? Bem semelhante, né? De uma maneira diferente, um novo contexto, a que Jesus Cristo passou, né? Encontrou muitos desafios também, né? O que faz nos pensar. Vamos refletir nessa próxima semana. Estamos nós abrindo mão e trabalhando em benefício do próximo para ajudar algum irmão? Ou estamos nós só vendo as dificuldades e os empecilhos? Estamos, pelo menos, nos esforçando para o exemplo? Então, vamos nos esforçar para essa próxima semana, que a gente possa ensinar pelo exemplo, que a gente possa, talvez, encontrar caminhos que a gente possa facilitar para o nosso irmão, não é mesmo? E aí eu espero todos vocês aqui para na semana que vem a gente reunir juntos para refletir o próximo capítulo, né? O capítulo 9, Reuniões Cristãs. Para esse capítulo, Emmanuel escolhe um versículo do Evangelho de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz seja convosco. E é com essa mensagem que eu encerro aqui a nossa reflexão de hoje, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que vocês tenham uma semana excelente e abençoada. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares.